E aí, massa alvinegra, sejam todos bem-vindos ao canal Paixão pelo Galo. Hoje trago para você notícias quentinhas sobre o plantel alvinegro para o duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Também informações do mercado de transferências, Arana saindo, Montiel sondado. Também temos Corinthians de olho em um jogador alvinegro. Lembrando, galera, aqui embaixo temos na descrição do vídeo os capítulos com as principais notícias. Só clicar e ir direto para a informação que você desejar. Desde já, um abraço e até a próxima! Opa, fala CJ, beleza? Muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes. Hora da gente falar do Galo, o Atlético que termina daqui a pouquinho a preparação para o confronto de amanhã, 9h30 da noite, contra o Red Bull Bragantino, partida em Bragança Paulista. No início da tarde, viagem para Bragança, os jogadores se hospedando no Hotel Tauá, em Etibaia, ali às margens da BR-381, Fernão Dias. Dali para Bragança é pertinho, cerca de 1 hora mais ou menos de balaio. Eles já estão no estádio Nabi Abichedid, palco da partida desta terça-feira. No treinamento de ontem, o técnico Gabriel Milito ganhou um reforço. O garoto Alisson Santana esteve de volta depois aí de participar de um período de treinamentos com a seleção brasileira, foi inclusive titular do Brasil na goleada por 7-0 para cima do Botafogo Sub-20. Aliás, não só o Alisson, como também o goleiro Robert. E esse, vou falar sempre, viu? Esse é fenômeno. O Atlético já começa a dar um jeito para colocar esse menino no time. Bom, posto isso, CJ, vamos começar aqui a falar deste provável Galo, porque no ataque, mesmo com o retorno do Alisson, o Hulk segue fora em tratamento de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Eduardo Vargas segue com a seleção chilena e com isso a gente tem 3 opções naturais ali para substituir o Hulk: Cadu, Isaac e Allan Kardec. Pode ser que ele queira mudar um pouco o esquema, colocar o Palácios para rabiscar um pouco mais pela pontinha e aí deixar o Paulinho centralizado. É uma outra forma de jogar. Mas, enfim, isso aí vai depender muito do que vai pretender o técnico Gabriel Milito para cima do Red Bull Bragantino. Na defesa tem desfalque, no meio-campo tem desfalque e no ataque também. Bom, aí a gente vai imaginar esse provável Galo e trazer amanhã aqui no 98 Esportes para a gente fazer aquele X1 ali, aquele super trunfo Galo e Red Bull. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de mercado de transferências. Mas, falando em mercado de transferências, CJ, o Atlético segue a carga de Fausto Vera do Corinthians, como vem trazendo já o Nicola durante a última semana. E eu conversei com um pessoal que trabalha com o goleiro Matheus Mendes, e é o seguinte: o Corinthians quer o Matheus Mendes, já sondou a situação, valores, e deve fechar essa negociação. Perdeu o Cássio para o Cruzeiro, está perdendo o Carlos Miguel agora para a Premier League, está de olho no substituto e Matheus Mendes pode ser esse nome. Inclusive, existe a possibilidade dele ser envolvido numa negociação, num pagamento, parte da negociação pelo Fausto Vera. O Matheus também tem o interesse em deixar o Atlético, já tem 26 anos, quer oportunidades para jogar, tem inclusive sondagens do futebol português para essa janela do meio do ano também ainda. Por isso, não sei se o Atlético vai conseguir segurar o Matheus, que tem uma multa considerada relativamente baixa para o futebol europeu, já que o Matheus não tem um dos melhores salários aí do elenco atleticano. E uma preocupação, tá? Surgiu aí na Argentina o interesse ou a sondagem do Atlético pela condição do Montiel, o Santiago Montiel, que não tem nada a ver com o Gonzalo Montiel, mas é o lateral esquerdo do Argentino Júnior. E se você imagina um Atlético pensando em lateral esquerdo, você já sabe que o Atlético está tentando antever uma movimentação de mercado para buscar o Guilherme Arana. Surgiram aí rumores de que clubes da Europa estariam de olho no Arana, ainda não tem nenhuma proposta de fato, mas é certo que o Arana vai despertar interesse e o Atlético tentando se antecipar a esse movimento do mercado europeu, porque dependendo da proposta que chegar pelo Arana, por mais que seja um dos jogadores mais importantes do elenco atleticano, dificilmente o Atlético vai conseguir segurar e vai até querer segurar nesse momento que o Atlético vive de quitação aí das dívidas anteriores
da associação. Beleza, Jota? Vamos ver como é que fica essa situação toda. Claro, estamos de olho, monitorando o mercado. Nicola também na cola. Nicola na cola. E a gente segue aí nessa peleja para definir o Atlético de amanhã. Porque se a gente está com dificuldade, o Milito mais ainda. Fui! Bora falar agora sobre Savinho, o atacante que brilhou com a camisa do Girona no Campeonato Espanhol e que foi titular da seleção brasileira na vitória por 3-2 contra o México nesse sábado. A partir desse ótimo momento do Savinho, muita gente no Atlético questionando, poxa, que péssimo negócio fez o Galo quando vendeu em 2022, na metade do ano, por apenas 33 milhões e meio de reais. O negócio foi ruim. Só queria trazer alguns bastidores para vocês. Na oportunidade, o Savinho estava caminhando para a reta final do contrato. O vínculo se encerraria em setembro do ano seguinte e ele já havia deixado bem claro que não renovaria o contrato. O Savinho estava muito chateado com a condição de reserva, ele era bem pouco aproveitado, tinha um salário de apenas 30 mil reais por mês. Diante desse cenário, ameaçando não renovar o contrato, ou seja, o Galo correndo o risco de perdê-lo de graça, houve essa proposta do Grupo City de 33 milhões e meio de reais fixos, além de 32 milhões em bônus. É importante contar que o Atlético não vai receber nenhum centavo desses bônus. As metas todas estipuladas completamente fora da realidade. De qualquer forma, com a mudança do Savinho do Girona para o Manchester City, ele foi comprado e o negócio que vai girar na casa dos... o valor ainda não está certo, mas a expectativa do Galo é de faturar 20 milhões de reais por conta de 12,5% a que tem direito dessa negociação. Diante disso, negociação que era de 33 milhões e meio de reais, vai garantir mais 20 milhões e dá para dizer que o Savinho rendeu aos cofres do Atlético cerca de 53 milhões e meio de reais. A pergunta que eu quero deixar para você é: com esse novo acréscimo de 20 milhões, dá para entender que a negociação foi razoável, foi boa, ou continua sendo bastante ruim? E o fato de o Savinho já ter declarado em uma entrevista recente que não queria continuar no Galo e que sairia de graça se o Atlético não o vendesse, isso atenua a situação ou não? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora repercutir uma informação que eu trouxe de forma exclusiva durante o fim de semana com alguns acréscimos. Guilherme Arana interessa ao PSG. Como é que eu descobri essa história? O pessoal da RT Sport chegou a publicar que o Milan tem a intenção de contratar o Arana. E eu tenho uma pessoa muito próxima do Arana, que é minha amiga também. Mandei mensagem para essa pessoa e falei, então, o Milan tem interesse? A pessoa falou, não, esquece, Nicola. O clube hoje que negocia, que conversa com o Arana e com os representantes dele, Fernando Garcia e o Guilherme Miranda, é o PSG. Falei, certeza, pode cravar, certeza. Só não vou te dar mais detalhes, porque aí o pessoal já vai desconfiar. Falei, tá bom. De qualquer forma, entrei em contato com os representantes do atleta que disseram que não vão comentar especulações. O Galo assegura que ainda não foi procurado. Eu nem descarto que nem tenha havido consulta ao Atlético e que as tratativas no momento são com os representantes para entender quanto é que custaria. O Arana tem interesse? Ele vai precisar pedir quanto para poder se mudar para o PSG? Enfim, é mais ou menos nesse momento de monitoramento que se encontra essa tratativa. Arana, que renovou recentemente o contrato, o vínculo foi estendido até dezembro de 2027 e ele é hoje o lateral esquerdo mais bem pago do futebol brasileiro e um dos maiores salários do Clube Atlético Mineiro. Só para arrematar, uma curiosidade. Talvez não seja coincidência essa busca do Galo por um lateral esquerdo. Nos últimos dias surgiu o nome de Santiago Montiel, lateral esquerdo de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior, trabalhou com Gabriel Milito por lá. Bora falar agora para fechar a respeito de Romarinho, alvo de alguns clubes brasileiros como Corinthians, Santos. Ele vai continuar na Arábia Saudita, mas para jogar a segunda divisão saudita. E aí você deve estar pensando, nossa, segunda divisão saudita. Mas se eu te disser que ele vai ter realmente é uma seleção jovem, porém nós temos que imaginarmos que daqui a 2 anos ainda, para que possamos atingir um melhor momento, se Deus quiser melhorarmos a nossa condição dentro da fase classificatória para mais uma Copa do Mundo e principalmente buscarmos aí fazermos uma boa Copa América. Eu acho que aos poucos essa equipe possa ir amadurecendo, criando um pouco mais de corpo, dando oportunidade para que alguns jovens aí possam aparecer. E é isso que nós queremos, que exista muita lealdade nessas disputas por posições. Por isso que eu falei
que de uma somatória dessas duas partidas e por aquilo que nós estamos vendo em treinamento, é que nós decidiremos a equipe que iniciaremos a Copa América. Então, é uma disputa em aberto, todos aí buscando darem o seu melhor, e fico muito satisfeito de ter acompanhado esse momento do Savinho. Nos chamou a atenção desde a primeira convocação, a postura que sempre teve, vem também buscando um amadurecimento e um crescimento dentro da carreira. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos mostrar a força alvinegra, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Até a próxima!